Olá, meus queridos, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, gente, hoje eu estou com dificuldade com a internet desde de manhã e já prevendo que nós iríamos ter dificuldade durante a aula, eu decidi gravar a aula de redação e deixar disponível para vocês assistirem, tá bem? Vamos lá! Hoje nós vamos fazer a nossa proposta 3, isso mesmo, do livro de atividades produção de texto. Então, pegue o seu livro, abra aí na página 9 e vamos começar a nossa proposta 3, certo? O que nós vamos falar nessa proposta, professora? Nós vamos falar sobre incidências de raios no Brasil no infográfico, né? É um assunto muito importante, por quê, professora? Porque nós sabemos, né, que os raios no Brasil cada vez mais, né, está havendo mais incidência desses raios, devido toda a situação climática, né, devido basicamente aos últimos acontecimentos também. Nós sabemos que o ser humano ele continua devastando, né, ele continua queimando as florestas, né, e tudo isso vai afetando o nosso clima, o que vai aumentando a incidência desses raios, certo? E aí a gente vai falar sobre infográfico. O que seria o infográfico, professor? O infográfico ele é um gênero textual multimodal. Ele vai mesclar em linguagem verbal, tá? Palavras e linguagem não verbal, imagens. E através do infográfico, o leitor ele tem aí digamos, a facilidade de compreender determinadas informações. Por exemplo, nesse caso aqui que ele está falando sobre raios, tá? Então você pode até mesmo ampliar um pouco aí a sua, a sua tela, caso você esteja com dificuldade, né, de ver. Mas observe aí que ele vai trazer algumas informações bem importantes para a gente, né? Olha só, observe aqui a imagem que está aparecendo para você. Ele vai dizer assim: o folheto visual a seguir apresenta na forma de infográfico quem corre mais risco de ser atingido por um raio, onde e quando. Estude os dados e comente suas conclusões com um grupo de colegas, tá? Observem aí o que ele diz. Incidência de raios no Brasil: 50 milhões de raios caem todos os anos no Brasil. São muitos raios, né, galerinha? 50 milhões de raios são muitos raios. E aí ele diz o seguinte: a cada 50 mortes no mundo por raios, uma ocorre no Brasil, tá? E aí ele vai trazer mais informações. Estados com mais mortes. Aí ele mostra aqui o Amazonas, o Pará, o Tocantins, o Mato Grosso do Sul, né? São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. São os estados onde mais tem mortes, né, ocasionadas por raios aí, tá? E aí ele diz circunstância das fatalidades, 25% acontecem quando as pessoas elas estão, né, em atividades rurais, ou seja, trabalhando. 19% acontece também quando as pessoas estão dentro da sua casa, 11% próximo a um veículo, 8% embaixo da árvore, 8% também jogando futebol, 5% sob cobertura de varandas, né, e tudo mais, e 5% na praia. E 19% ele colocou outros. E aí ele diz assim, número de vítimas registradas. Aí ele traça aí uma linha, como você percebe, né? E aí ele diz assim, total, 1.790 mortes no Brasil, né? Aqui ao lado direito ele traz perfil das vítimas fatais por gênero. Morrem mais homens, 82%, 18% mulheres. Por faixa etária, 0 a 14 anos, morre 25%, 15 a 24, 43%, 25 a 59 anos, 24% e 60 anos ou mais, 8%. E aí ele também traz esses dados com relação às estações do ano, ou seja, qual estação do ano acontece mais essa queda dos raios aí, né? 43% no verão, 33% primavera, 15% no outono
e 9% no inverno. Então, percebam que não cai muito no inverno, né? Cai no inverno, mas não cai muitos raios no inverno. Mas a gente percebe muito no verão e na primavera, né? A gente percebe que são as estações do ano onde mais nós vamos ter essa incidência de raios. Observe que ele trouxe muitas informações extremamente importantes para a gente compreender, a questão dessa incidência de raios no Brasil. Observem aí que é uma questão que está chamando a nossa atenção. Por quê, professora? Porque são pessoas que perdem as suas vidas vítimas, né, da queda aí desses raios. Então, por exemplo, alguns cuidados são necessários para que a gente possa estar evitando, né, esse tipo de perigo. Então, algumas pessoas acabam sofrendo essas descargas elétricas, que é assim que eles chamam o nome, né? Devido à exposição. Nós sabemos que um raio desse aí, ele é muito forte, né? E se ele chegar a cair e atingir uma pessoa, possivelmente aquela pessoa vai morrer, né? As chances dela sobreviver são muito raras. Por quê, professora? Porque os raios, eles são carregados de eletricidade, né? Então, se uma pessoa chegar a tomar essa descarga elétrica, fica bem difícil, tá bem? E alguns cuidados são necessários, né? Como, por exemplo, não estar na rua quando estiver caindo o raio, né? Principalmente quando estiver chovendo, que é muito propício à queda desses raios. Então, começou a chover, começou a dar aqueles trovões, qual é a recomendação? Entrar para dentro da nossa casa e ficar quieto, né? Também não estar próximos de árvores também. Muitas pessoas morrem porque estão perto de árvores. E aí existem muitas e muitas recomendações, tá bem? Observem que o infográfico, ele conseguiu trazer essas informações de forma muito fácil de ser lidas, de serem localizadas, né? Então, por ele ser um texto visual, ele ilustra as informações. E essas informações, elas ficam muito mais fáceis para o leitor compreendê-las, tá bem? Tudo bem, meus amores? Alguma dúvida? Já estou acostumada com as nossas aulas online, né? De estar perguntando alguma dúvida, alguma dúvida. Mas basicamente é isso que eu quero que vocês entendam. Que aqui no infográfico, né? Ele conseguiu reunir as informações. Observem o texto verbal, as palavras, as imagens, ilustrações. Conseguiram sintetizar, né? E fazer ficar muito mais fácil para o leitor entender aí essa questão da incidência de raios no Brasil, tá bem? Ok, aí vocês vão avançar para a nossa próxima página, onde ele vai trazer alguns cuidados em dia de temporal. Olha como ele traz tudo ilustrado, né? Que legal, professora! Olha só, através da ilustração fica muito mais fácil da gente compreender, né? Alguns cuidados com casa, né? O segundo aí, nós precisamos estar em casa. O segundo, nada de estar soltando papagaio, né? Ou pipa, tá bem? Árvores, não precisamos estar próximo às árvores, pelo contrário, precisamos estar distante delas nesses momentos que estiverem chovendo, estiver trovejando, porque o raio pode cair, pode nos atingir, né? Notebook, né? Alguma coisa que a gente esteja mexendo, essas coisas aí, a gente tem que cortar na hora, né? Tá mexendo no seu computador, começou a trovejar, começou a chover, dá uma pausa ali, né? Espera passar para depois você retomar o que você estava fazendo, tá bem? Vocês sabem que eles são condutores de eletricidade, então tudo aquilo que for condutor de eletricidade é melhor evitar. Jogo de futebol. Não, eu sei que é um sacrifício para a galerinha que gosta de jogar, né? Mas não pode, não quando estiver chovendo, tá bem? E aqui, galerinha, tomando banho na praia, né? Não pode. Primeiro, nós estamos em uma pandemia, a gente não pode sair de casa. Segundo, por conta dos raios, não podemos fazer isso quando estiver aí trovejando, chovendo, precisamos ter cuidado, tá bom? E aqui, meus amores, na questão 2, ele vai dizer assim: o que você diria aos amigos em um dia de temporal com os raios, relâmpagos e trovões? Teste seus conhecimentos e o quanto você sabe ser amigo de verdade. Vamos lá fora jogar futebol. O que você falaria para o seu amigo? Sim ou não? Hã? Não, né?
Não, futebol nessa hora não. A professora falou que não. Entendemos que é perigoso para a nossa vida, então não podemos. Alguém topa subir na árvore mais alta da praça? O que você falaria para o seu colega no momento que tá caindo ali aquele trovão, né? Tá trovejando, tá chovendo, não. Então, você vai ler esses aqui e vai ver o que você falaria para o seu colega, mas eu tenho certeza que você não iria colocar a vida dele em risco e nem a sua também, tá bom? Aí nós vamos avançar para a nossa próxima página, ok? Na nossa próxima página, ele vai trazer um pequeno texto, tá? Ele diz assim: eu vou só diminuir aqui um pouquinho, que ficou grande, não vai aparecer para você, né? Pronto. Pronto. Ele diz assim: se existisse uma Copa do Mundo de queda de raios, o Brasil seria o grande campeão. E a cada ano o número de raios aumenta. Por quê? Talvez os responsáveis pelo aumento sejam a poluição das grandes cidades, né? Nós falamos no início da aula, a sujeira do ar e o concreto, do asfalto, dos prédios, das calçadas, tudo isso aumenta o calor e faz piorar os temporais, né, gente? Então a poluição, né, o desmatamento, tudo que a gente sabe, as queimadas, tudo isso acaba afetando o clima, né? Acaba afetando aí de forma direta essas condições climáticas no país inteiro, o que acaba ocasionando aí esses temporais, tá bem? E aqui, meus amores, para finalizar, nós vamos falar sobre filipeta. Professor, o que é uma filipeta? Lembra do folder, do fly que nós estudamos? A filipeta ela é muito parecida com o fly. É um gênero onde basicamente a gente vai perceber, ela também vai ser utilizada aí, né, como um meio para se propagar, para propagar ideias, comportamentos a serem adotados por parte das pessoas, né? E aí, campanhas também, né? Então, eles utilizam muito esses textos voadores. Lembra que nós falamos lá, quando nós estávamos estudando o folder, o fly? A filipeta também é um texto voador, ou seja, ela vai circulando, passando de mãos em mãos. Então, é um texto fácil para o leitor entender, para o leitor parar, pensar, mudar de postura, caso seja o objetivo. Campanha, se for um objetivo de conscientizar o leitor, né? Então, a filipeta, ela basicamente é muito parecida com o fly, né? Ela é um texto voador também. E aqui na questão 3 ele quer que você, apoiando-se no repertório de textos que você leu, elabore uma filipeta. O que seria isso, professor? Um pequeno texto. Só que você vai organizar aqui, colocando basicamente sobre os cuidados que nós devemos ter em dia de temporal. Depois de editado, esse material de utilidade pública poderá ser distribuído na escola para ser lido pelos alunos e outras turmas e seus familiares. Como não é o caso da gente, né? Nós estamos nas aulas online, mas vocês vão compartilhar durante a aula essas filipetas, tá? Quais são os cuidados que vocês colocaram que nós precisamos ter aí quando estiver em dia de temporal? Aí você vai colocar, vai elaborar. Aí você deve estar se perguntando, professora, eu posso ilustrar? Pode ilustrar. Você pode se basear aqui, tá? Que nem nós estávamos mostrando lá para vocês, né? Aqui na nossa próxima página anterior, na 10. Você pode ilustrar e pode criar as dicas. Dica 1, o que você não pode fazer em dia de temporal? Dica 2, fazer basicamente no modelo do Fly, só que agora para a prevenção aí das pessoas, né? Fazer com que as pessoas tenham mais consciência, que elas não fiquem saindo de casa, né? Quando estiverem aí em dia, por exemplo, um dia de temporal. Tá bom, meus amores? Façam as atividades. Na aula que vem a gente compartilha. Beijos, se cuidem. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, mandem mensagem, a gente tá por aqui. Beijos.